Olá pessoal, bem-vindo ou bem-vinda à parte 95 da série de conceitos de programação. Hoje será a quinta parte do exercício 14, controle de peso. Então, vamos começar! Bom pessoal, no outro vídeo eu tinha começado o CVET_mês na posição I-1 igual a 12, então coloquei para que o VET_mês na posição I recebesse o 1 e o VET_ano na posição I recebesse o que está em VET_ano na posição I-1 mais 1, aquele esquema. Chegou no mês 12 de 2025, ele vai para o mês 1 de 2026. Mas, se caso estiver no mesmo ano, eu vou pegar esta parte aqui, que vai ser bem parecida. Por exemplo, eu estou no mês 4 e vou mudar somente para o mês 5. Eu vou pegar o que está em VET_mês na posição I, só que eu vou alterar aqui, eu vou colocar I-1. Se eu estou no mês 4 na posição 0, eu vou pegar o mês 4 que está na posição 0, somar mais 1 e jogar na posição 1. Aí fica 4 mais 1, vai para o mês 5 e joga no VET_mês na posição 1. O VET_ano na posição I, ele não sofrerá alteração. Se eu estou no mês 4 de 2025, eu vou para o mês 5 de 2025. Então, eu tiro este mais 1 aqui, que está no VET_ano na posição I-1. É só isto, tá? 2025 na posição 0, jogo 2025 na posição 1 também. Eu só vou alterar o ano, caso ele mude para o mês 1. Depois, eu vou só fazer a manutenção do mês e conservando o ano. Após ter feito esta parte do CVET_mês na posição I-1 igual a 12, então, eu vou encerrar este C, vou apertar o Enter, eu continuo no CI maior ou igual a 0. Então, aqui, como eu manipulei a parte do mês e a parte do ano, eu vou ter que verificar se o mês ou o ano passa da data atual. Eu já tinha feito isto no começo, eu tinha pego variáveis aqui com o ano underline posterior, que eu tinha feito as alterações, eu vou utilizá-lo aqui, e o mês underline posterior, que eu também vou utilizá-lo nesta parte aqui, só que vai ter só algumas diferenças. Mês underline posterior vai receber o que está em VET_mês na posição I, for maior que o mês underline atual, e o VET_ano na posição I tem que ser igual ao ano underline atual. Ano underline posterior vai receber o que está em VET_ano na posição I, tem que ser maior que o ano underline atual. Baseado nestas duas variáveis, eu vou pegar uma variável chamada data underline posterior, no qual ela vai receber o mês underline posterior. Eu só vou aqui abrir parênteses, dou um Ctrl V, ou abre parênteses, o ano underline posterior, porque eu preciso que uma destas duas variáveis dê em verdadeiro para que esta variável data underline posterior dê verdadeiro. Então, tem que ser ou uma ou outra. Caso dê verdadeiro, ele simplesmente não solicita para o usuário informar o peso e nem o percentual de gordura. Caso esta variável der falsa, aí sim eu vou solicitar para que o usuário informe o peso e o percentual de gordura. Então, eu encerro aqui este CI maior do que 0 antes de solicitar o peso e o percentual de gordura. Aperto o Enter, coloco o C, abre parênteses, coloco o não, abre parênteses, dou um Ctrl V na data underline posterior, fecho dois parênteses, então, e aqui embaixo do percentual de gordura, eu coloco um fim C, que se caso a variável data underline posterior for verdadeira, eu não faço absolutamente nada. Antes de solicitar o peso, eu vou apertar o Enter, eu vou colocar um escreva L para pular linha. Aí sim, eu pego o escreva L, seleciono as barras, dou um Ctrl V, abro parênteses, abro aspas, dou um espaço, informe o peso, fecho aspas, vírgula, espaço e
espaço, mais 1, vírgula, espaço, abro aspas, deixo 2 pontos aqui. No 63.5, eu fecho aspas e fecho parênteses. Aperto Enter, coloco para ler. Eu vou ler a VET underline peso underline total na posição I, fecho parênteses. Após ler este vetor, antes aqui de continuar pedindo para informar o percentual da gordura, eu vou pegar esta parte da tratativa aqui da altura, que vai ser bem parecido. Só uma observação, eu tinha esquecido de colocar o espaço aqui na frente, desde o começo do Repita Até, todos os informes, o dia inválido, então eu deixei um espaço aqui para não ficar grudado no console e ficar indentado, e já deixei ajustado aqui certinho. Então, vou pegar aqui este enquanto a altura for menor ou igual a 0 ou maior que a altura máxima. Vou dar um Ctrl V aqui, só indentar rapidinho. Enquanto VET underline peso underline total na posição I for menor ou igual a 0, ou VET underline peso underline total na posição I for maior do que peso underline total underline máximo. Faça, vou pular linha, coloco peso inválido, informe novamente, vou pegar esta parte aqui do ou em diante, dar um Ctrl C, um Ctrl V, informe novamente o peso na posição I mais 1, coloco os 2 pontos, leia VET underline peso underline total na posição I. O percentual de gordura. Então, vou pegar as barras aqui, selecionar, apertar o Tab, coloco um escreva, abre parênteses, abre aspas, já dou um espaço aqui, informe o percentual de gordura. No 42.3, eu fecho aspas e fecho parênteses. Dou um leia o VET underline percentual underline gordura na posição I e fecha parênteses. Aqui vai ser bem parecido este enquanto, então vou dar um Ctrl C, um Ctrl V, enquanto VET underline percentual underline gordura na posição I for menor ou igual a 0, ou VET underline percentual underline gordura na posição I, eu vou pegar o percentual underline máximo underline gordura aqui, dar um Ctrl C, e enquanto ele for maior do que o percentual underline máximo underline gordura, faça, vou até dar um Ctrl C nesta parte aqui, dar um Ctrl V, escreva L, percentual inválido, informe novamente o percentual da gordura. Leia VET underline percentual underline gordura na posição I. Aqui acabou o enquanto, mas eu continuo neste C data underline posterior. Esta parte aqui eu vou precisar pegar os cálculos que eu já tinha deixado montado aqui no enunciado do IMC, do peso, do percentual da massa magra e do peso da massa magra. Então, vou dar um Ctrl C, voltar lá para baixo e dar um Ctrl V. Aqui eu vou deixar embaixo o cálculo de cada um para saber exatamente do que eu estou fazendo. O IMC, ele vai pegar o peso total em quilo, dividir pela altura em metro ao quadrado. Eu vou pegar todos estes vetores aqui, porque eu vou precisar deles. Então, vou dar um Ctrl C, vou levar lá para baixo, vou facilitar aqui. Primeiro, eu vou pegar o VET underline IMC na posição I, que vai receber o VET underline peso underline total na posição I, dividido pela altura. Aí eu abri parênteses aqui e vou colocar um acento circunflexo, espaço e o 2 e fecha parênteses. Desse jeito aqui ele fica a altura ao quadrado no visual. O peso em quilo da gordura. Então, vou pegar o VET underline peso underline gordura na posição I, que vai receber o peso total. Então, vou pegar o VET underline peso underline total na posição I. Primeiro, abrir parênteses aqui, vou multiplicar pelo VET underline percentual underline gordura na posição I, fecho parênteses e divido toda esta expressão por 100. Agora, eu vou pegar o percentual da massa magra
Então, VET, underline percentual, underline massa, underline magra, na posição I, vai receber o 100 menos o VET, underline percentual, underline gordura, na posição I. Peso em quilo de massa magra. Então, VET, underline peso, underline massa, underline magra, na posição I, vai receber o peso total, que é o VET, underline peso, underline total, na posição I, menos o peso da gordura, que é o VET, underline peso, underline gordura, na posição I. Apago todas essas partes aqui e encerro o fim C e o fim para, que após eu ter solicitado os valores, eu automaticamente já vou fazendo os cálculos e atribuindo ao vetor. Após o fim para, eu aperto o Enter, coloco a setinha para baixo, eu vou dar um escreva L antes do título da tabela das faixas do IMC. Nesta parte das faixas do IMC, eu seleciono as barras, dou um espaço, coloco um escreva L, abre parênteses, abre aspas. Como é título, eu não vou deixar de espaço, vou no final dos tracinhos, fecha aspas, fecha parênteses. Aqui, após o título, eu dou um escreva L antes de colocar as faixas e nesta parte aqui das faixas, eu vou colocar o escreva L. Então, eu seleciono a barrinha e coloco o escreva L. Vou fazer isso aqui rapidinho. Após eu ter montado aqui a tabela de faixas do IMC, eu dou um escreva L para pular linha, seleciono as duas barras aqui dos tracinhos, dou um Ctrl V, coloco o escreva L, abre parênteses, abre aspas e fecho parênteses, fecho aspas. Antes do título da primeira tabela, eu coloco um escreva L. Esta parte aqui do título eu seleciono as barras e coloco um escreva L, abre parênteses, abre aspas, vou fechar aspas, fechar parênteses, depois do último pipe após a massa magra. Aqui, que é um subtítulo, eu seleciono as barras, dou um espaço, coloco um escreva L, abre parênteses, abre aspas. E no final do peso em quilo da massa magra, eu fecho aspas, fecho parênteses. Esta parte aqui dos valores, eu vou ter que colocar nenhum para. Eu vou até apertar o Enter aqui, apertar o Enter aqui. Vou apagar todos estes valores, basta um, já é o suficiente para eu conseguir colocar o que eu preciso dentro do para. Aqui, antes da data, eu vou colocar um para I de 0 até aqui, precisa de um ponto de atenção. Eu tinha colocado aqui em cima a parte da variável QTD underline pesagem recebendo 0. Eu vou pegar esta variável aqui, dado um Ctrl C, eu tinha pego esta variável justamente para utilizar nesta parte, só que antes de utilizar nesta parte, eu vou precisar colocar esta variável dentro do para I aqui da solicitação do peso e do percentual de gordura. Então, aqui, após esta parte dos cálculos, eu vou colocar um comentário como quantidade de pesagens realizadas. Vou dar um Ctrl V naquele QTD underline pesagem, que ela vai receber o que está nela mesmo, mais 1. Porque aqui eu vou ter um controle exato de quantas pesagens foram solicitadas para o usuário. Aí eu vou pegar esta variável, após eu ter esta quantidade, aqui no para com relação à tabela das pesagens, eu vou colocar que vai de 0 até QTD underline pesagem menos 1, que aqui tem que pôr menos 1, que, por exemplo, deram 4 pesagens. O I vai estar percorrendo o vetor. Então, ele tem 4 pesagens menos 1, de 0 a 3, a posição dos vetores, não é a quantidade. Eu preciso começar do 0 para I, mas eu tenho que tirar 1 da quantidade total para respeitar a posição do vetor. Após isso aqui, eu coloco o faça abaixo da parte da linha aqui da data, eu coloco um fim para antes dos tracinhos e aqui eu já vou começar a colocar a resposta da tabela. Então, vou identar aqui, selecionar as barras, vou dar um escreva, aqui não é escreva L, porque eu vou seguir a sequência da linha, o escreva L vai ficar lá para o final, aqui eu tenho que respeitar a linha, eu vou abrir parênteses, abrir aspas, vou deixar este pipe aqui,
vou deixar sem espaço aqui, porque o 31 equivale à variável dia. E a variável dia é uma variável do tipo inteiro. No Visual, automaticamente, ele vai dar este espaço aqui. Então, eu tenho que deixar somente o espaço que ele vai dar. Então, vou fechar aspas e vou deixar parênteses. Vai acontecer a mesma coisa com o vetor de mês. Ele vai dar um espaço automático. Aqui não está, mas no final ele vai aparecer assim. Ele vai dar o espaço automático mesmo. E do ano a mesma coisa. Tanto que aqui o ano estava com espaço automático. No Visual tem esta particularidade. Vetores do tipo inteiro dão um espaço automático antes dela. Após ter colocado esta parte, eu vou ir apertando o Enter para sempre pegar e manter o controle do que eu estou programando. Aqui, a primeira coisa que eu preciso fazer é a manipulação do dia. Eu tinha falado que eu ia fazer na parte de mostrar ao usuário como é uma variável. Aqui, eu vou fazer a manipulação, porque se eu necessitar trocar o dia, eu vou ter que fazer linha por linha a troca do dia. A parte da troca do dia só vai acontecer se caso eu estiver na posição i maior do que zero. Então, já vou colocar esta condição aqui, se i for maior do que zero, porque a primeira condição eu já vou ter tratado e a outra condição vai ser igual até acontece aqui, que eu vou apertar o Enter, que esse 31 vai ficar de fora, eu vou colocar um fim C. Dentro aqui do i maior do que zero, eu já vou começar atribuindo que o dia tem que receber o que está em dia underline selecionado. Eu vou colocar após o i ser maior do que zero, porque a variável dia já está sendo atribuída o que está em dia underline selecionado lá no começo, quando eu pedi para o usuário me informar do dia. Então, eu já fiz esta atribuição. Só que, quando ele for mudar para a posição 1 do vetor, o sistema é que tem que informar o dia. Então, eu vou reforçar que ele vai receber o dia underline selecionado, porque na posição 1, ok, ele vai já estar atribuído o dia underline selecionado, mas se eu trocar, igual vai acontecer aqui, está o dia 31. Quando for fevereiro, neste caso de 2025, ele vai para o dia 28. Aí, na posição 2, ele vai voltar para o dia 31, senão a variável dia vai conservar o dia 28 e ele nem vai passar na tratativa. Ele vai considerar que todos os meses têm dia 28 e vai mudar o dia da pesagem. E o objetivo não é este. Eu preciso colocar que o usuário vai pesar sempre no último dia do mês, independente se for 29 ou 28 ou 31 ou 30. Não importa. Tem que ser no último dia do mês. E se caso não for o último dia do mês, automaticamente o dia já fica com o dia underline selecionado. Então, para evitar um senão a mais, eu vou já colocar esta parte do dia underline selecionado. Após eu ter feito isto, agora sim eu vou tratar com relação à variável dia. Eu vou precisar de um que foi como erro aqui do dia underline 31, porque é justamente esta parte aqui que eu quero verificar se o dia vai ou não até o dia 31. Então, eu vou pegar aqui e vou colocar esta parte aqui, porque se ele identificar que é um mês que não vai até o dia 31, ele vai ter que fazer as alterações necessárias. Faltou só mais uma informação que eu vou necessitar saber, que é em relação ao ano ser bissexto, porque aqui em cima eu fiz a verificação na posição 1, fiz a alteração do ano caso necessário, mas depois eu em nenhum momento verifiquei se caso trocou o ano, se o ano é bissexto ou não. Como o ano underline bissexto é uma variável, não um vetor, na hora que eu for mostrar, é que eu vou verificar se o ano é bissexto ou não. A mesma coisa do dia. Se for o último dia do mês, na hora que eu for mostrar, como o dia é uma variável, eu vou ter que verificar se é o último dia do mês, se o último dia do mês vai até 31, se vai até 29 ou 28 se for fevereiro, ou se vai até o dia 30. Então, aqui eu já coloco para verificar todas estas partes com relação ao dia e ao ano.
Bom, pessoal, este foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo será a parte 6 da série de questões de conceitos de programação, abordando o tema História das linguagens de programação. E na outra semana será a parte 6 do exercício 14, controle de peso. Então, não deixe de assistir. Se você perdeu os primeiros vídeos da série, não deixe de conferir. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigada por assistir este vídeo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!